finalmente acabou a data FIFA e os campeonatos estaduais e também acabou a seleção brasileira. Graças a Deus, ainda bem que acabou a seleção brasileira, ninguém aguentava mais. Acho que é o fim da nossa seleção amarelinha pentacampeã, né? Depois do 7-1 vexatório na Copa de 2014, a Argentina teve que passar por um 4-1 contra a Argentina nas eliminatórias, que foi o pior derrota do Brasil em eliminatórias. Quem viu a seleção jogar bem, viu. Quem não viu, tenta ver um replay, um DVD da FIFA, porque é o que sobrou. Tenho dó agora não são mais crianças, né? Já tem adultos que nasceram depois de 2002 que não viram o Brasil ser campeão. Tenho um pouquinho de dó dessa geração que vai ter que se contentar aí com essa eterna Neymar dependência, né? Não. O Brasil não tem uma Neymar dependência. O Brasil tem uma Tite dependência. Porque o Brasil era muito bom com o Tite. A gente só não sabia. A gente não esperava. Perder para seleções da segundo escalão europeu era melhor do que tomar um ataque da Argentina, né? Isso não acontecia. E acho que isso é a prova de que o pior técnico da seleção brasileira é sempre o próximo. Agora com a demissão do Dorival Júnior, né? Depois dessa derrota não tinha muito como fazer, né? Não tinha nada que justificasse a permanência do Dorival depois dessa campanha bem difícil que ele fez. Agora, novamente, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai ficar falando que quer o Ancelotti, Jorge Jesus, Felipinho Guardiola, né? Nossa torcida é pro Felipinho Guardiola ir pra seleção e deixar os times do Brasil em paz. Pra mim, o Felipinho Guardiola é o único que pode colocar o Brasil aí de volta nos eixos, né? E deixar a gente um pouquinho mais feliz também. O Jorge Jesus já falou que tem um sonho de treinar a seleção brasileira, então a minha aposta é que ele vem. Eu também acho. Eu acho que o Jorge Jesus tem uma postura ali mais firme, né? Mas o problema é que o Jorge Jesus era o treinador anterior do Neymar, né? Inclusive chegou a declarar publicamente que o Neymar não estava mais em condições físicas de jogar. E o Neymar até também deu algumas declarações quando voltou ao Santos, falando que se sentiu um pouco desrespeitado pelo técnico. Então, também não sabemos como que a CBF vai conseguir conduzir isso. Quem tem mais voz ali é o Neymar, vai ser o técnico. E aí vai ter que resolver o grande problema que a seleção brasileira vem vivendo desde 2014, talvez, que é o problema do Neymar teórico. Porque a gente fala muito, a gente não, né? A gente se afasta disso, a gente não se mistura com esse tipo de gente. Mas muita gente fala do Neymar, que a seleção depende do Neymar, que o Neymar joga muita bola e tudo mais. Só que esse Neymar não existe. Todo mundo fala de um Neymar teórico, um Neymar hipotético, que joga muita bola, que é artilheiro, que estoura tudo, mas esse Neymar morreu. O Neymar que um dia pode resolver a seleção. Resolveu em alguns momentos, mas não nos momentos cruciais. Já faz anos. Em 2014, quando a gente precisou dele, se machucou. Vários outros momentos, o Neymar não estava lá. Então a gente vai ficar sempre esperando que o Neymar vá e resolva. O problema é que o Neymar já tem 33 anos. E depois de uma lesão grave como ele teve, muito dificilmente ele vai conseguir jogar em alto nível por muito tempo, né? Ele vai vir jogar alguns jogos bem, provavelmente vai ter alguma lesão, vai ficar de fora das convocações. Não dá pra gente, país como o Brasil, com a tradição que tem o Brasil, ficar esperando que um dia o Neymar volte a jogar o que ele já jogou um dia, né? A verdade é que o Brasil depende do Alisson. Porque se vocês forem ver, o Bento e o Ederson são dos piores goleiros das eliminatórias até agora. Então a gente fica com bastante receio de ver que se o Alisson machuca, a seleção toma conta da Argentina. E o grande Alisson, né? Que a gente nunca viu fazer nenhuma defesa em Copa do Mundo. Mas, quem sabe? Eu acho que vai ser muito difícil o Brasil ficar fora da Copa, né? Até porque agora são mais vagas. Então, praticamente impossível. A nossa classificação vai acontecer. Mas eu tenho um pouco de medo, né? Do que pode acontecer na próxima Copa. A gente não esqueceu de falar a parte tipo Dorival fica. Ele não vai ficar. Não vai ficar, né? E acabaram os estaduais. Finalmente chega dos estaduais. Vamos falar um pouco sobre os jogos das finais, né? Eu acho que a gente não precisa falar sobre isso, né? O que passou, passou. E vamos falar do que realmente importa, né? Do que realmente importa. Os campeonatos que ainda vão vir, né? Que a gente ainda pode perder, né? Não vamos falar os que a gente já perdeu, vamos falar os que a gente pode perder. Eu não posso reclamar muito, mas tudo bem, eu te entendo. Vamos falar sobre Brasileirão? Vamos falar sobre Brasileirão, que finalmente começou esse final de semana. Agora é aquele momento em que a criança chora e a mãe não vê. Porque até então, a gente tava jogando estadual, né? Então, se o seu time tava mal, se o seu time não tava performando bem, tudo bem, era apenas um teste, começo de ano, não valia muito.
muito, mas agora acabou a desculpa, né? Quem liga pro campeonato estadual, né? Exatamente. Vamos falar do que realmente importa, né? Brasileirão começou agora, e não só o Brasileirão, mas também Libertadores, Sul-Americana, terceira fase de Copa do Brasil também vai começar em breve. E aí agora que a gente vai começar a ver ali como que o nosso time vai performar ao longo desse ano, né? Atlético, o Galão tá indo bem. O Atlético já é líder, né? O Atlético começou o Campeonato Brasileiro líder, aí depois que já tiveram esses jogos de sábado mudou um pouco as coisas, mas vai aqui a prova de que o Atlético começou o Campeonato Brasileiro líder. Se o campeonato terminasse na sexta-feira, o Atlético já era Se o campeão. campeonato terminasse antes de começar, que é o que a gente queria, o Atlético seria campeão. Era o justo, né? Eu acho que o Atlético Mineiro tem chance de fazer um campeonato legal, tá tendo um time bacana. Eu não vou sofrer nesses campeonatos, pois não estou criando nenhuma expectativa para o Palmeiras esse ano. Apenas não passar vergonha ali no Mundial, é o que a gente espera. Se conseguir um G4, tá bom. O Galo já tem que focar no brasileiro, na minha opinião, porque vai ter a Sul-Americana. É legal o Sul-Americano, mas vamos combinar que pelo menos a fase de grupos é bem tranquila, né? É pra ser. Eu tô cravando aqui que o Galo não vai perder nenhum jogo na primeira fase da Sul-Americana, tá? Não vai, não tem como. E quem sabe a gente pode ser vice de mais um campeonato intercontinental e internacional esse ano. Seria incrível, né? Bom, eu tô bem curiosa nesse Brasileirão pra ver o desempenho de alguns times, né? Um deles é o Cruzeiro, que fez grandes contratações, foi muito mal no campeonato estadual, mas teve um tempo aí pra treinar, então tô curiosa pra ver. O Botafogo também, né? Que foi eliminado também precocemente do Campeonato Carioca, mas teve mudança de técnico, ficou bastante tempo treinando. Então, tô curiosa um pouco pra ver como que esses times vão performar no Brasileiro. Então, com tudo pra estar entrosados pra decepcionar com qualidade. Exatamente, né? Isso que o torcedor brasileiro já tá acostumado. E acho que, mais uma vez, a gente deve ter o Flamengo como um dos favoritos ao título, Inter né? também, né? Porque se eles continuarem com o desempenho da segunda parte do ano passado, Inter começou bem o ano. Fortaleza foi um time que foi muito bem ano passado. Esse ano não começou tão bem, mas também é um time que sempre dá bastante trabalho no Brasileirão. Bahia, do Rogério Ceni, que tá tendo um desempenho também verdade. bem legal. Tô bem curiosa pra ver esses times jogando. E acho que a gente também quer ver como que o Santos vai se comportar aí nesse retorno à Série A, né? Agora, Se o Neymar renovar. Se o Neymar renovar e se o Neymar conseguir jogar minimamente aí umas 3 partidas seguidas, né? exatamente. Ó, vou cravar mais uma aqui. Esse Flamengo e Inter que vai abrir o Brasileirão, ninguém vai dar nada. E aí lá pra frente, quando esses dois estiverem no topo da tabela, a gente vai lembrar disso aí. Vai falar, nossa, o confronto direto, né? Quando que aconteceu? Por que não tá tendo confronto direto? A gente vai lembrar que foi lá no início. E se um ganhar do outro ali, não for um empatezinho sem graça, a gente vai passar a lembrar de valorizar cada jogo do Brasileirão, né? Inclusive já tem um Palmeiras e Botafogo logo na primeira Também. rodada, né? Que foi a disputa dos últimos Brasileirões. Então também perde um pouco a graça quando esses jogos acontecem logo no começo, né? É verdade. Essa semana, um motivo pelo qual eu odeio futebol, além de razões óbvias, as quais eu não citarei neste vídeo, A edição vai citar. é porque a partir de agora a gente entra naquele fluxo constante de jogos. Quarta, domingo, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Até o seu time ser eliminado te dá uma folga, pelo menos pra você dormir cedo na quarta-feira, né? É época que todos os técnicos gostam muito de reclamar do calendário, aí todo mundo fala, meu jogador tá cansado, só no Brasil a gente joga assim. Mesmo assim vai ter que jogar, né? E ainda com um super mundial de clubes esse ano pra aumentar ainda mais o calendário, né? O Atlético foi inteligente e não classificou pro Mundial de Clubes pra dar uma folgada no calendário. É isso. Por isso que eu odeio futebol. Porque a partir de agora a gente não vai ter nenhum sossego. Infelizmente, se você também odeia futebol, vai ter que assistir, vai ter que passar por esse ano agitado no nosso futebol brasileiro e mundial. Aproveita e deixa aqui nos comentários por que você também odeia futebol.